mais uma vez essa roletinha tem o bom senso de trazer o melhor âncora do programa 4 em Pauta para vocês. Olha o olhar de inveja do Maurício e do Aguinaldo que não foram escolhidos para ser o âncora da semana. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 4 em Pauta, toda sexta-feira às 18 horas, a estreia do programa, todo mundo participando do chat, mas claro que você pode assistir quando você quiser, fica disponível no nosso canal do YouTube. Não se esqueça, se inscreva no canal, toque no sininho, compartilhe o vídeo, chame os amigos para que nós possamos aumentar a nossa comunidade do programa 4 em Pauta. E lembrando que pela segunda semana consecutiva, no quadro Sim ou Não, nós teremos perguntas em vídeo. Vídeo que vocês enviaram para a gente. Com perguntas cuja resposta sejam sim ou não. Portanto, quem quiser perguntar para o programa da semana que vem, só mandar o vídeo para a gente no pauta@4empauta.com.br ou manda lá no e-mail o número do seu WhatsApp e aí você manda o vídeo pelo WhatsApp. Talvez seja mais fácil, não tem problema, tá bom? Então vamos lá, vamos começar dando bom dia, boa tarde, boa noite, que cada um assiste num horário. Tem gente assistindo no Japão, tem gente assistindo nos Estados Unidos. Esse programa é muito chique, audiência mundial. Maurício Lousada, por onde você anda, Maurício? Meu querido, estão na estação espacial. Não, estou brincando, porque como o programa vai para o mundo todo, eu também queria estar um pouco fora do mundo, né? Então, eu estou em Jundiaí aqui, no nosso estúdio de palestras. Hoje, uma chuva gostosa, amo dias de chuva. E você, Aguinaldo Oliveira, está onde? Também gosta de chuva ou não? Eu estou no andar de baixo aqui, olha eu aqui. No andar de baixo. Que bonitinho. É verdade. Pois é, estou em Jundiaí também. Jundiaí é a City, capital do mundo, e gosto de chuva, sim. Embora eu prefira um dia de bastante calor para pegar uma piscina, uma praia. Gosto muito do calor. E o próximo cidadão aqui, quem que é que está escuro essa tela aí? Quem que é o cara que vem Anuncia para a gente, Aguinaldo. Quem é o nosso convidado especial da semana? Irineu Toledo, meu brother. Bom dia, boa tarde, boa noite, Irineu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui por direito de resposta. Boa! Adorei. Nogueira, você não me escapa. Bom, prazer estar com vocês aqui. Eu acompanho, claro, o 4 em Pauta, é sempre muito divertido, é sempre muito legal e os assuntos são sempre importantes. E eu estou aqui no Jacaré, Cabreúva, no pé das cordilheiras do Japirineus. Prazer estar com vocês nesse papo hoje, novamente. Muito bom, Irineu, muito bom. E eu continuo em São Paulo, preso na jaula da pandemia, do confinamento. Muito bem, chega de enrolação, roda a vinheta, quadro Concorda ou Discorda? É isso aí, o quadro Concorda ou Discorda. Todo mundo já sabe como é que funciona. A gente coloca um tema aqui, enquanto um argumenta, os outros três vão concordando ou discordando da opinião dele. Exatamente como o Maurício está fazendo agora. Vamos lá, o primeiro tema da semana é um tema que envolveu o senador Álvaro Dias, que publicou um meme nas redes sociais em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, como todo mundo sabe, adora conceder um habeas corpus. Ele adora soltar pessoas que estão presas, né? Muitas vezes pessoas que não deveriam ser soltas. E a polêmica foi a questão do Queiroz, né? O famoso Queiroz, que estava em prisão domiciliar, a justiça mandou ele de volta para uma prisão normal, e o Gilmar Mendes foi lá e deu um habeas corpus, soltou ele, botou de volta na prisão domiciliar, enfim. E aí o senador Álvaro Dias, ele colocou o seguinte meme, que o Enzo vai colocar para a gente aqui no meio da tela. Coloca aí, Enzo. Muito bem, tá aí. Solto a pessoa amada em 3 dias. A pergunta é a seguinte, o que vocês acham sobre um senador da República publicar um meme envolvendo um ministro do Supremo Tribunal Federal? Então eu vou fazer essa pergunta... Quem que vai começar respondendo essa pergunta aqui? A pergunta é a seguinte: senador tem o direito de publicar meme de ministro do Supremo Tribunal Federal? Aguinaldo, começa aí. Qual a sua opinião? Eu acho que ele não tem que se meter nisso, não. Eu gosto muito do Álvaro Dias, viu? Gosto muito do Álvaro Dias, tive a oportunidade aí de conversar com ele uma vez. Eu acho que é um cara bem coerente, mas de vez em quando ele dá umas bolas fora. E a gente não sabe também se foi ele que publicou, se foi algum assessor, né?
Aí não dá para saber. Agora, nessa aí, ele pisou na bola. Eu acho que o senador deve manter uma posição assim de falar sobre aquilo que compete a ele, nunca criticando um outro, nunca criticando especificamente o STF, sabe? Não porque sejam intocáveis, não tem nada a ver nesse sentido, mas principalmente com um meme. Então ele pode até fazer uma crítica declarada, fundamentar, mas uma piadinha assim eu acho que não cabe não, acho que o Álvaro Dias foi mal, e se bem que aí tem o outro lado da história, né? O Gilmar Mendes pede, o Gilmar Mendes ele se expõe também, o Gilmar Mendes realmente é o pai Gilmar, né? Então ele solta todo mundo. Até o passarinho da gaiola do vizinho aqui esses dias atrás estava pedindo habeas corpus pro Álvaro Dias. Então é uma situação realmente complicada, mas respondendo, eu acho que um senador da República deve manter-se numa posição de respeito aos outros poderes e criticar os outros poderes no momento que tem que criticar, fundamentando, e não com piada, e não com baixando o nível, porque aí é onde ele se expõe e abre uma brecha também para ele receber a contrapartida, que pode ser num baixo nível também. Luiz, você discorda de mim? Você acha que o senador Álvaro Dias está certo? Você acha que ele tinha que colocar meme de todo mundo, botar um meme do Bolsonaro com máscara nos olhos, é isso? Bom, vamos zerar a tela todo mundo? Na verdade, assim, eu vou me ater à questão aqui, né? Se um senador pode ou não colocar o meme de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se você reparou, Aguinaldo, na maior parte do tempo eu coloquei talvez. Por que talvez? Eu concordei com uma parte do seu argumento, que o ideal seria realmente o senador ter uma postura de senador, concordo, né? Evitar atritos com outros poderes. Mas a hora que você me lembrou que o caso em questão do Gilmar Mendes, aí eu fui obrigado a concordar com o Álvaro Dias. Porque as pessoas me perguntam, Luiz, qual a sua opinião sobre tal julgamento do Supremo? Eu pergunto, como é que o Gilmar Mendes votou? Ele votou sim. Então eu falo, então eu acho que é não. Eu sou sempre o oposto do Gilmar Mendes. Tudo que o Gilmar Mendes acha, eu acho o contrário. Então, você no final, você falou o certo. O Gilmar Mendes pede. No caso específico, ele é famoso pela mania de conceder habeas corpus. Ele adora soltar todo mundo. Ele é assim, eu não sei, e principalmente aquelas pessoas que a população quer ver presa, ele solta. Parece que ele pirraça, parece que é... Mas, enfim, meu ponto é o seguinte. Não vejo problema nenhum do Álvaro Dias soltar um meme, porque ele não agrediu o Supremo Tribunal Federal. O meme dele é específico contra o Gilmar Mendes, a figura do Gilmar Mendes. Mas eu gostaria, para eu concordar plenamente com o Álvaro Dias, eu gostaria que ele desse um passo além. De que ele aproveitasse que ele é um senador e ele batalhasse para que os inúmeros pedidos de impeachment contra o Gilmar Mendes, esses pedidos prosperassem no Senado. Porque não sei se vocês sabem que existe a possibilidade de impeachment para ministro do Supremo. Como é que funciona? Qualquer pessoa, qualquer brasileiro pode protocolar um pedido no Senado Federal, e é no Senado que você faz isso, não é na Câmara, tá? E o Senado tem que votar, tem todo um trâmite, mas ele tem que votar o processo de impeachment. E está tudo parado na mesa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Como o Álvaro Dias é um senador, ele poderia, junto com o meme, dizer o seguinte, olha, além de eu tirar sarro do Gilmar Mendes, eu vou aqui batalhar para que um dos pedidos de impeachment, pelo menos, sejam votados aqui no Senado. Então, só o meme pelo meme fica engraçado, fica bonitinho, mas não resolve nada. O que eu gostaria mesmo é que o Senado Federal avaliasse se é o caso de Gilmar Mendes sofrer ou não um processo de impeachment. E aqui, para concluir, eu vou dar só 2 argumentos, porque eu acho que o Gilmar Mendes deveria sofrer um processo de impeachment conforme a lei prevê. A lei prevê processo de impeachment se um ministro supremo tem atividade político-partidária. E é exatamente o que o Gilmar Mendes faz todos os dias. Ele parece um político com toga. O segundo ponto que o regimento permite é se o ministro supremo agir de modo incompatível com a honra, a dignidade e o decoro inerente à sua função. É exatamente o que o Gilmar Mendes faz todos os dias. Então, na minha opinião, o impeachment dele não falta argumento para acontecer. Agora, o Álvaro Dias poderia, como senador, contribuir para que isso prosperasse lá no Senado Federal. Muito bem, eu vi que vocês oscilaram bastante de opinião, né? No final das contas, o Maurício e o Irineu discordaram, o Aguinaldo concordou, então eu vou passar aqui para o Maurício. Maurício, por que você concordou?
Antes do Maurício falar, só queria falar uma coisa para você. Eu concordo com tudo isso que você falou em relação ao Gilmar Mendes, mas eu ainda acho que o Álvaro Dias, de vez em quando, ele dá umas bolas fora, assim como ele deu bola fora naquela vez lá do debate presidencial, que ele começou a elogiar o William Bonner e esqueceu de fazer a pergunta. É muito boa praça, mas de vez em quando ele dá umas bolas fora legal. Desculpa aí, Maurício, segue em frente. Vamos zerar as telas, gente. Legal. Bom, com relação à pergunta especificamente, eu acho que não cabe, né, a um senador fazer uma crítica através de memes. Eu concordo plenamente que todos nós, como cidadãos, inclusive o senador é um cidadão, pode fazer a crítica que quiser a um ministro ou a quem for. O problema é o modo, é o meme, porque o meme ele é muito bonitinho, ele é engraçado, ele viraliza, mas ele não dá uma oportunidade de reflexão real, né, sobre o acontecido. Eu não estou colocando aqui o mérito da questão, né, se o Gilmar Mendes solta demais ou não solta. Uma coisa que me preocupa muito quando a gente vê essas decisões é que elas não são meritocráticas, vamos dizer assim. Tem muita gente, muitas pessoas que solicitam habeas corpus e que levam um tempo enorme para ir para julgamento e na maior parte das vezes é negado. E às vezes quando uma pessoa é uma pessoa pública, como é esse caso, ou tem algum envolvimento político, como bem citou o Luiz, aí as decisões acontecem rapidamente. Eu acho que a maior crítica não é soltar ou não, porque eu acho que um juiz ele toma a decisão segundo a letra da lei. Ele não solta alguém porque ele quer simplesmente, né? Existem várias interpretações possíveis. Só que ele é exatamente juiz por isso, porque cabe a ele julgar a interpretação da lei e aí aquela famosa imagem da justiça com venda nos olhos, que a justiça é cega, não vê a quem faz, ela acaba ficando em segundo plano nesses casos especificamente. Então, respondendo à pergunta, né? Eu acho que o senador ele teria uma outra forma de criticar, eu acho que essa não seria a melhor forma de criticar. Direito ele tem? Tem porque ele é um cidadão, mas acho que como senador ele tem uma responsabilidade antes do direito de manifestar. Então ele deveria manifestar de outra forma. Quem deveria fazer meme são os jornalistas especializados, nós aqui. Aliás, eu posso fazer um meme de áudio aqui? Posso? Vocês acham que pode ou não? A gente podia lançar, por exemplo, o Activia Gilmar Mendes, esse solta tudo. Olha aí que belo meme para se fazer, né? Essa é a minha posição. Fico aqui com concordo do Aguinaldo e discordo do Luiz e do meu querido Irineu Toledo, que agora mudou para concordo. Irineu, e você? O que você acha? Você acha que o senador fez bem? Tem o direito, sim, de usar um meme para criticar uma decisão do Gilmar Mendes? Vamos zerar a tela. É um desserviço do senador fazer uma coisa dessas. A gente tem uma comunicação confusa no mundo justamente por causa do meme, distorções da comunicação, por causa de fake news. A gente tem uma política judicializada e uma justiça politizada. E tudo isso faz parte de uma comunicação que fica confusa. Agora, quando as autoridades dessas instituições se comportam como qualquer pessoa, usando as mídias sociais de maneira irresponsável, você só contribui para essa confusão que deprecia as instituições. Ou seja, eu também não concordo que jornalista tenha que fazer meme. Nós, como cidadãos, podemos fazer meme porque a internet é uma brincadeira, é uma maneira de manifestação como xingar o juiz no campo de futebol. Você extravasa, você brinca com a notícia sem nenhuma responsabilidade porque não tem mediador. Jornalista não pode fazer meme, jornalista não pode brincar com a notícia. Nós ajudamos a elaborar o mundo, a entender o mundo, nós temos que ser facilitadores, conciliadores. Agora, uma autoridade da República, como um senador, entrar na onda da internet para fazer meme contra uma outra instituição sagrada que é a justiça, independentemente do comportamento dos juízes do Supremo, eles naturalmente são seres humanos também, são cidadãos. Eles são vigiados, mas eles, independentemente de suas histórias, do quanto são politizados ou partidarizados por causa do processo de eleição, eles preservam a instituição. E até aqui são os que melhor fazem isso, no sentido de dizer a justiça está acima. Como é que é a decisão deles no voto? Aí é uma outra discussão para gente especializada. Portanto, eu acho que errou, antes de mais nada, o senador. O senador não pode dar esse exemplo, o senador não tem que querer lacrar, tem que botar a bola no chão. Para assim ele dar um recado, tanto para o Supremo, para o juiz, da seriedade das instituições, e nós também,
pararmos com essa coisa de incendiar a todo momento e destruir instituições. Vamos preservar as instituições e vamos criticar aqueles que fazem parte dessas instituições. Portanto, não concordo com o senador, não concordo que meme possa ser usado de qualquer jeito e por pessoas tão importantes e responsáveis quanto jornalistas e políticos. Muito bem, muito bem. Então, o Aguinaldo e o Maurício concordaram, eu discordei. De uma forma geral, eu fui o único que apoiei o meme do Álvaro Dias. De uma forma geral, vocês três achavam que era melhor ele se manifestar de uma outra forma. O pessoal está opinando aqui no chat também, se concordam ou discordam com a posição do senador. Muito bem, o debate prossegue. Agora a gente vai trocar de tema. Esse tema aqui, olha, pegou fogo, porque ele foi o tema... Tem a ver também, né? Como é que Tem é? a ver com o STF, né, também. É verdade, é verdade. Esse tema pegou fogo porque todo mundo acompanhou o caso da menina que, lamentavelmente, foi estuprada, né, ao longo de vários anos pelo tio dela, né, engravidou, entrou na justiça e ganhou o direito de ter o aborto, né? E aí, esse programa aqui ele se pauta pela transparência. É importante que vocês saibam que nós debatemos muito esse assunto, porque a gente tinha várias opções de trazer esse assunto. Esse assunto era obrigatório essa semana. A gente podia trazer aqui como uma forma de debater se o aborto é certo ou não é certo no Brasil, deveria ser legalizado ou não, se nesse caso foi certo ou não foi certo, se as pessoas que foram se manifestar na porta do hospital contra o aborto estão certas ou não estão certas. E nós decidimos que nós não vamos abordar a questão do aborto sobre esse ponto de vista, porque é um assunto, além de muito polêmico, envolve religião, envolve política, o país está muito polarizado, nós estamos numa situação que, assim, se você é contra o aborto é porque você defende o Bolsonaro, as pessoas estão misturando as coisas, então nós decidimos que nós não vamos debater sobre esse assunto, sobre esse aspecto. Nós vamos debater sobre um outro aspecto, que é o próximo passo, que na nossa opinião é o passo mais importante, que é, dado que nós temos um crime de estupro, o que a gente faz com o criminoso? No caso, com o tio. O que a gente vai fazer? Uma figura dessa que cometeu um crime bárbaro. Será que ele é recuperável para a sociedade? Será que ele é um doente mental e tem que ser tratado como tal? Será que é o caso de jogá-lo numa cadeia e a gente sabe que a lei da cadeia contra estuprador, na verdade, é a lei da pena de morte? É isso que a gente vai debater aqui. O que fazer com o tio da menina? Então, eu vou começar com o Maurício. E a pergunta, Maurício, é o seguinte. Se você fosse o juiz para dar a sentença do caso da menina estuprada, qual pena você daria ao tio dela? Uau! Essa pergunta é difícil, hein? Essa é difícil. Bom, primeiro eu quero me solidarizar com a criança, não só com essa criança que sofreu, né, toda essa violência, mas com todas as crianças que no Brasil e no mundo todos os dias sofrem diversos tipos de violência. Eu acho que essa é uma das notícias que mais me deixam tristes, é quando eu vejo pessoas indefesas e passarem por situações como essa. Mas a pergunta é o que eu, como juiz, né, faria com o criminoso. Bom, primeiro, eu acho que existem dois tipos de sentença. Existe a sentença primária, que é aquela que o juiz dá e espera que se cumpra. Existe uma sentença secundária, que é aquela sentença que acontece quando a pessoa já está cumprindo a sentença. Então, no caso, por exemplo, de um estuprador, a gente sabe que a sentença primária pode ser anos de prisão, mas o que essa pessoa vai sofrer dentro da prisão é uma sentença secundária, que muitas vezes, no caso do estuprador, é sim, como disse muito bem o Luiz, uma pena de morte. Então, primeiro, eu penso que como juiz, o juiz ele não decide por si só. Então, se eu fosse o juiz, eu teria que olhar os aspectos técnicos. Para dizer se essa pessoa tem ou não um problema mental, eu teria que ouvir psicólogos, psiquiatras que fizeram uma avaliação e em cima desses laudos é que eu tomaria a minha decisão. A decisão ela tem que ser tomada em cima de aspectos técnicos. Eu não tenho condições de avaliar se ele é ou não uma pessoa que tem uma doença mental ou algo desse tipo. Depois disso, eu teria que avaliar, a partir de todos esses laudos técnicos, qual seria a sentença adequada para ele. E eu teria que dar a sentença primária de acordo com a lei. Eu não poderia, por exemplo, pensar, puxa, como vão matá-lo na prisão se ele não for diagnosticado com uma doença mental, eu vou achar que ele é doente mental. Eu não posso, como juiz, fazer isso, não é minha obrigação. Então, eu tenho que seguir o que diz a lei. Agora, uma coisa é fato, o Brasil ele precisa se assegurar de dar
segurança para as pessoas que cumprem pena, independente do que fizeram, sabe? Quando a pessoa está sob a tutela do Estado, o Estado tem que assegurar a integridade física das pessoas, independente do que elas... Agora, se é pena de morte, então que seja uma pena de morte legal, que o Brasil, sei lá, se um dia tiver isso, não quero me posicionar a favor ou contra, mas eu acho que a pena tem que ser cumprida de acordo com o que o juiz determina. E o juiz, na minha visão, ele não pode ser subjetivo e decidir o que ele quer, independente dos laudos que ele tem. Essa é a minha posição. Então, eu seguiria os laudos, seria essa a minha posição, tá? Não sei se ficou muito claro. Maurício, não, mas eu quero explorar um pouquinho mais o seu argumento. Você acha que nesse caso, e aí, é claro que a gente está pegando esse caso como exemplo, mas podemos pensar em qualquer estuprador que estupra criança, porque o agravante, qualquer estupro é gravíssimo, mas de uma criança, de uma menina ao longo de anos, é um negócio assim, surreal. É um caso de tratamento, ele é um doente ou ele é um criminoso? Quer dizer, claro que ele pode ser as duas coisas, mas o teu foco seria tratar essa pessoa ou puni-la? Luiz, veja só, é difícil eu responder isso para você porque eu não tenho um argumento técnico para avaliar. Eu acho que existem pessoas que podem fazer o que esse cara fez e ser simplesmente um criminoso, e podem ter pessoas que têm um problema psicológico. Na minha visão, ninguém numa condição normal faria uma situação dessa. Mas eu não sou um psiquiatra para ter argumentos técnicos e dizer esse cara ele é um doente, eu vou tratar, né? Na minha visão, como leigo, eu diria, eu acho que ele é um doente, ele precisa de tratamento. É isso que eu faria como leigo, tá? Mas como juiz eu ouviria uma opinião técnica. Acho que agora talvez tenha ficado mais clara, né? Irineu, como fica no final aí? Temos o Luiz discordando, o Aguinaldo concordando e o Irineu ainda está na dúvida. No geral, concorda ou discorda? Preciso de uma posição final aí. Bom, eu concordo em termos... Então, calma, Irineu, calma. Se você concordou, você vai opinar daqui a pouquinho. Calma, relaxa. Dois concordam, acho que ele concordou parcialmente, depois ele vai falar, mas quem discorda no total é o Luiz. Então, Luiz, por favor, dê-nos o seu argumento. Vamos lá, eu vou colocar meus argumentos, que a gente vai saber se o Irineu concorda ou não, e daí ele já opina na sequência. Que a regra aqui, normalmente, quem discorda tem a prioridade, tá? Então, vamos lá. Eu discordo, tudo que o Maurício falou está perfeito, tanto que eu fiquei talvez a maior parte do tempo. No final, quando eu fiz a provocação nele, eu queria sentir se ele acha que é mais uma questão de doença, de tratamento, ou mais uma questão de punição. E ele está correto, claro que tem que esperar os laudos, mas ele indicou que acha que é mais uma questão de tratamento, que uma pessoa normal não faria isso. E aí é o meu ponto de discordância. Eu particularmente, eu não acredito em recuperação desse tipo de gente. Pode até ser uma doença, mas é uma doença irrecuperável. Portanto, tem que punir, ponto final. Então, vou ser muito pragmático na minha resposta. Se eu fosse o juiz, é cadeia. E aí eu concordo com o Maurício. Se na cadeia a pena não vai ser cumprida, como o juiz determina, 20, 30 anos, que é o máximo que prevê a lei, e vão matar esse preso lá dentro, ou vão estuprar o preso lá dentro, aí deixa de ser um problema do juiz. É um problema do sistema penitenciário que tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Mas eu, como juiz, me posicionando claramente tem que punir. Eu não acho que esse cara tem recuperação nenhuma. Eu não acho que a cadeia vai ter o papel, inclusive, de recuperá-lo. Embora um dos objetivos da cadeia, eu imagino que uma cadeia, conceitualmente falando, tem dois objetivos. Punir e recuperar. Trazer de volta para a sociedade. Nesse caso, eu tenho esperança zero de que vai recuperar. Aliás, eu acho que uma vez se solto, o risco dele cometer novamente o crime é enorme, é enorme. Então eu já nem perderia tempo do ponto de vista psiquiátrico. Já pune logo e bola que segue. Eu, como juiz, seria pragmático. Lembrando só um detalhe, que pode ser que um caso desse vá inclusive a júri popular, nem seja uma decisão individual do juiz. Talvez pessoas como nós, da sociedade, através de um júri, essas pessoas decidam. Mas como aqui é apenas um debate conceitual, a gente está dando o poder do juiz de decidir. Tá? Então, no meu caso, eu colocaria como punição, joga na cadeia, e muito cá entre nós, sem que ninguém nos ouça, daria muita risada se os presos lá também aproveitassem e brincassem com esse cidadão um pouquinho. Eu não acharia mal de forma nenhuma, tá bom? Muito bem. Vocês três discordaram de mim, então agora é a oportunidade do Irineu. Vamos todo mundo zerar a tela? Irineu, vamos lá. O que você faria se você fosse o juiz nesse caso? O que fica claro aí é que todo mundo tem uma baita dificuldade de fazer justiça. Assim como nós temos essa dificuldade, o juiz também tem. Primeiro, por causa das deficiências do país. Uma coisa muito triste, até abrindo um parêntese, ontem,
A garotinha, ao ser entrevistada aos 10 anos, foi perguntada se tinha um sonho. O sonho dela era comer um Mac. Então, isso dói. Por trás desse crime, milhares de meninos e meninas sofrem e o problema é mais fundo do que o crime em si. Concordo com você, Nogueira, de que realmente é um problema que vai se repetir. Eu gravo na Discovery alguns programas terríveis, Murder, Diabolicals, e a gente teve casos no Brasil também. Essas pessoas são doentes, porque quando elas saem depois de 10, 15 anos de prisão, elas cometem o mesmo crime, é impressionante. Elas mudam de estado, elas mudam de lugar, mas, enfim, é algo dentro delas que faz elas cometerem esse crime. Então, quer dizer, o juiz precisa realmente do laudo técnico, precisa do laudo psiquiátrico para que ele não tenha uma análise ou uma decisão subjetiva, como você disse, mas precisa punir. Afinal de contas, o crime existiu e ele poderá ocorrer novamente. É para isso que existe a lei, para que evite-se novamente aquele crime. Alguns países têm a lei, a pena de morte, onde vai ignorar muitos desses aspectos, porque essa pessoa... Eles entendem que não tem solução com essa pessoa, outras vão castrar, enfim, vão fazer outros procedimentos para que ela não volte a cometer esse tipo de crime. Mas, de qualquer maneira, isso expõe as nossas deficiências, tanto no cumprir a lei, o juiz tem que decidir pela lei, se essa lei que existe, prende e lança também esse indivíduo à própria sorte dentro da cadeia que temos, porque, afinal de contas, esse é o tipo de recurso que o país oferece. Mas, de outro lado, vamos esperar que a gente tenha um ambiente justo da sociedade para a gente evitar que o crime aconteça. É isso. Muito bem, então nós três concordamos com esse ponto do Irineu. Falta o Aguinaldo opinar. Aguinaldo, se você fosse o juiz, o que você faria nesse caso? Olha, eu vou zerar a tela aqui, vamos zerar a tela, Luiz. Eu vou para o lado do que o Maurício falou. A resposta do Maurício me deixa quase satisfeito. Eu digo quase, Maurício, porque eu tenho algumas coisinhas a acrescentar. Por exemplo, eu acho que a prisão ela traz 3 objetivos, e não 2. Um deles é punir. O outro, supostamente, seria recuperar, o que é muito difícil, porque esse cidadão que cai lá dentro, ele sai pior do que ele entrou, né? Porque ele passa pela universidade do crime. E o terceiro é justamente tirar o cidadão da sociedade para que a sociedade deixe de sofrer um risco iminente com aquele cidadão à solta. Então, imagina que se esse cara estivesse na rua, ele estaria cometendo esse crime novamente. Bom, então, parte do princípio que ou ele é um doente, ou ele é um criminoso, ou ele é as duas coisas. E eu vejo muito no direito a defesa tentar provar para a sociedade que aquele criminoso é um doente. Por quê? Porque aí, diante do direito, não existiria o dolo, existiria só a culpa e a pena é menor. E a minha cabeça de cidadão, de leigo, de um cara que não estudou direito, que no máximo lê um pouquinho a respeito, entende o contrário disso. Entende que se ele é um criminoso, ele deve ir para a cadeia e sofrer as consequências da cadeia. Sabe aquela história de bandido bom é bandido morto? Eu não concordo com isso. Eu acho que bandido bom é o bandido que não existe. Nenhum bandido é bom, né? Então, eu particularmente não concordo com a pena de morte. Agora, também não concordo em ficar protegendo o cidadão diferenciadamente numa cadeia. Sei lá, eu acho que isso aí acaba sendo até um privilégio. Mas, voltando à questão assim, da defesa, que muitas vezes tenta provar que o cara é doente, então, se ele é doente, ele deveria, sim, ficar preso, porque independente de ser doente, ele cometeu um crime, tá certo? Doente ou não, ele cometeu um crime, tá? Se ele cometer esse crime, ele tem que ficar preso, sair de cena, sair da sociedade, ser punido. Ah, mas ele também é doente, então vai para tratamento. E se esse tratamento for ineficaz, ele não pode deixar de ter o tratamento. Então não pode ter, como que fala, relaxamento dessa pena, saidinha, porque ele é doente. Se ele der uma saidinha no Natal, ele vai fazer o crime, ele vai cometer outro crime ali, ele é doente. A justiça, o advogado de defesa provou que ele é doente. Então ele tem que ficar encarcerado. Aí com tratamento, sem tratamento, são outros 500. E entendo que ninguém, eu concordo com uma frase do Maurício, ninguém que comete um crime como esse é normal.
Eu já vi gente sendo acusada de estupro porque forçou a barra num relacionamento entre adultos. Forçou a barra. Tá? E aí foi acusado de estupro, foi condenado, beleza. Então pode dizer que foi um ato falho, foi um momento daquela pessoa, tem que pagar do mesmo jeito. Não estou aqui inocentando. Agora, uma pessoa que faz um ato como esse, que comete um ato como esse contra uma criança de 6 anos, não tem como dizer que essa pessoa é normal. Então, é cadeia e tratamento pro resto da vida, se for o caso. Aguinaldo, eu queria só dizer que eu concordo plenamente com tudo que você falou, cara. Acho que você conseguiu traduzir muito bem o que eu penso. Inclusive, quando eu falo de tratamento, Luiz, a ideia não é, na minha visão, realmente eu concordo que não é recuperável. Eu acho que é só quando a gente fala de mandar para tratamento para não dar uma condenação de pena de morte secundária. Por isso, eu acho que o que o Aguinaldo colocou, eu assino embaixo com todas as letras. Não, acho que o Aguinaldo colocou muito bem, é que a questão é que quando você manda para um tratamento, ele vai ficar preso, encarcerado, só que no hospital psiquiátrico, né? Que é muito melhor que você ficar preso numa cadeia. Por isso que a defesa vai tentar dizer que ele é louco. Claro, porque ele fica preso no hospital, que é muito melhor, né? Muito então, melhor. aí o que eu penso é que nós temos duas possibilidades, né? Ou nós teríamos um sistema prisional que garantisse a integridade física das pessoas para que elas não sofram uma pena de morte não sentenciada por um juiz, né? Ou nós teríamos, essa seria uma opção, ou nós teríamos a opção de fazer o fato de a pessoa estar no hospital psiquiátrico não ser algo mais favorável para ela. Qual que seria o jeito disso? Melhorar as condições nas cadeias, essa é a minha opinião. É um bom debate, Eu particularmente acho que a gente tentar tratar um cidadão desse, que na minha opinião não tem tratamento, é gastar dinheiro da sociedade com quem não precisa ter esse gasto, é desperdiçar dinheiro. Mas enfim, respeito a opinião de todo mundo, né? Vamos em frente, vamos para o próximo tema. Todo mundo opinando no chat. Vocês aí no chat, colocariam ele para tratamento ou joga na jaula lá com os outros presos e assunto resolvido, né? Vocês podem opinar aí. Muito bem, vamos lá. O terceiro tema é o seguinte, pegou fogo essa semana também. Eu achei bem interessante porque a internet tem disso, né? Ela dá a possibilidade de ressuscitar um assunto antigo e parece que é novo, né? Então pegou fogo um vídeo que a gente vai colocar daqui a pouquinho aqui para mostrar para vocês, um vídeo envolvendo o artista plástico Romero Brito e uma empresária, Madeleine Sanches, lá nos Estados Unidos, né, em que ela pega uma obra de arte do Romero Brito e quebra, né? E aí a gente foi tentar entender, aí bombou isso na internet. Nossa, uma mulher quebrou uma obra que vale alguns milhares de reais ou de dólares do Romero Brito na frente dele. O que está acontecendo? E aí você ouve a versão dos dois lados, a história aparentemente é mais ou menos essa. Essa mulher é dona de um restaurante, ele agendou lá uma mesa para vários amigos num restaurante para um café da manhã, num dia lá de 2017. Chegou no dia lá, metade dos amigos não apareceram, eu não entendi direito até agora por que o pessoal não apareceu. Ele pediu café para todo mundo. Aí, segundo ele fez uma brincadeira pedindo um desconto, porque meus amigos não vieram, dá um desconto aqui na conta. Aí reclamou que o som estava muito alto e ele não conseguia conversar. A versão do outro lado é que ele foi muito mal educado com os funcionários do restaurante. O fato é o seguinte, a mulher, tempos depois, aparece lá como é que chama lá o lugar que ele tem lá? Que um ateliê. Isso, o ateliê dele, enfim, lá, que fica do lado do restaurante, né? E foi lá reclamar que ele maltratou os funcionários do restaurante. E ela, claro, de forma premeditada, colocou alguém para gravar a cena. Eu não entendi até agora se ela comprou a obra de arte dele ou se ela ganhou, mas também pouco importa. O fato é que tem um valor aquilo. Foi lá e quebrou na cara dele. Enzo, coloca pra gente o vídeo dela quebrando aqui. Vamos olhar, todo mundo olhando aqui. Muito bem. Ó, sabe que eu tenho um ponto eletrônico aqui, que é a minha esposa, né? Do ponto eletrônico falou o seguinte, ela ganhou o objeto do marido. Bom, de qualquer forma, se foi o marido que comprou, é o patrimônio da família que ela jogou no chão, né? Você tem que estar com muita raiva para jogar alguns milhares de dólares no chão. Foi o que ela fez, né? Mas aí, bom, chega de falar aqui, vamos ouvir a opinião de vocês. Quero saber o seguinte, ouvindo os dois lados aí, quem tá com a razão nessa história?
Romero Brito ou Madeleine Sanches? Começa você, Irineu. Quem está com a razão nessa história? Romero Brito. Eu não sou nem fã do artista, assim. Mas a mulher é uma barraqueira. Fala a verdade. Bom, o vídeo foi feito há 3 anos, liberado agora. Essas pessoas que se arrogam, né? Essa soberba da própria virtude, é porque não tem virtude nenhuma. Segundo uma coisa suspeita, como disse a sua mulher, ela ganhou uma obra que custa mais de 20 mil reais do marido. Eu não sei se o problema dela é com o marido ou com o Romero Brito. Pô, você vai pegar um presente que você ganhou do marido e quebrar de um jeito espetaculoso. A mulher é venezuelana. Ela tem lá um restaurante chique, bacana. Daí ela, pô, não existe essa virtude que se briga, que se coloca, né, na internet. E esse aspecto também, notícia requentada, quer dizer, você guarda em plena pandemia, daí você pega, levanta o assunto. Qual é? Poxa vida, o Romero Brito teve aquela característica de artista, talvez. A moça lá, a atendente, a garçonete, ficou ofendida, porque ela disse que ele pediu, além dessas coisas que você citou, para não olhar diretamente no olho dele. Vou contar uma coisa para vocês, sem citar o nome aqui. Tem um determinado palestrante muito famoso no Brasil que também recomenda, ao ser contratado, ir no banco de trás com o assessor dele para que o motorista não lhe dirija a palavra durante todo o percurso. Vocês sabem como é que é. Você desce lá no aeroporto de Brasília, vai viajar mais 4 horas com o motorista. E o motorista vê aquela pessoa famosa que quer conversar. E o palestrante está preocupado em se concentrar, enfim, ele tem uma vida agitada. O Romero Brito chegou, além dessa cena aí, a moça alegou isso também. Mas, enfim, ele está no direito dele, não me parece que ele foi desrespeitoso, ele avisou, olha, faz isso, se comporte assim, enfim. Ele tem a mania dele agora. Foi totalmente desproporcional e abusiva essa manifestação da barraqueira venezuelana, é isso que eu acho. Muito bem, muito bem. Bom, eu e o Maurício concordamos com o Irineu, o Aguinaldo discordou, então a palavra vai para o Aguinaldo. Aguinaldo, você discordou, na verdade, do ponto de vista do Irineu ou você acha que quem está com a razão é a Madeleine? Qual que é a sua visão? Não, eu acho que ninguém tem razão nessa situação aí, não. Nenhum dos dois tem razão. Eu discordei do ponto de vista do Irineu, em princípio, quando ele fala que ele está no ponto de vista do artista. Olha, eu sinceramente acho, eu concordo com o Irineu quando ele fala assim, poxa, a mulher segurou o negócio 2 anos, 3 anos, depois ela gravou premeditadamente, enfim, é chato demais. Essa situação que o Irineu conta do palestrante que pede para sair pelos fundos do palco para não dar autógrafo, ela é famosa entre nós que estamos nesse meio aí do entretenimento, né? Eu entendo que a hora que a pessoa decidiu que ela vai trabalhar com uma imagem pública, ela tem que estar disposta também a atender o público dela. Parto desse princípio. Se eu tiver a oportunidade de conversar com as pessoas depois de uma palestra, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Eu lembro de uma vez, estava eu e o Lousada numa palestra, e ele terminou a palestra dele e fez fila para conversar com ele. E eu fiquei filmando a fila. Você lembra disso, Maurício? Lembro, Foi o quê? lembro. Há 1 ano, 2 atrás, né? Isso acontece e a gente tem que dar graças a Deus quando isso acontece. Significa que o nosso trabalho está bom. Agora, quando passa para o nível de querer desdenhar do público, querer se sentir acima do público, o artista já está errado por princípio. Agora, isso não isenta também a questão dessa senhora que agiu errado. Vou contar um caso aqui rapidamente, que aconteceu, deve ter acontecido uns 5 anos atrás, mais ou menos, em que 2 senhoras foram a um café e elas reclamaram depois no Reclame Aqui, que é um site de reclamação de comércio, do preço do café, onde já se viu a pagar R$7 em uma xícara de café. Como quem vai para a teoria da mais-valia de Marx, né? Olha só o que é um café: água, pó e açúcar, e custa R$7. E ao invés de pedir desculpas, o dono do estabelecimento, num alto nível, com português perfeitamente correto, perguntou, né, o que faria essa senhora acreditar que ela vai usar o meu estabelecimento, a minha mesa, a minha internet, o meu som, o meu garçom, para fazer uma reunião com a amiga, e
só pagar pelo café. Obviamente que ela está pagando por todo o ambiente, né? Então, isso é uma maneira que o comerciante indignado esteve, mas respondeu em alto nível, não precisou quebrar nada, jogar nada no chão, fazer barraco. E, na verdade, eu não acho que seja a raiva que fez ela jogar uma obra de arte no chão. Foi vontade de aparecer. Ela fez a medição. A vontade de aparecer valia mais dinheiro do que a obra. Entendeu? Talvez a imagem dela na internet correndo o mundo fosse tudo que ela queria. Então, por isso que aconteceu isso e por isso que eu acho que os dois estão errados. Queria ouvir o Luiz Arthur Nogueira nessa situação aí. Luiz, fala para nós aí, cadê você? Vou zerar a tela aqui. Ô, Aguinaldo, você viu que elegância do Irineu? Você discordou dele e ele concordou com você. Olha a elegância. Aí agora você está elogiando o Irineu. Eu sei que você tem interesse em elogiar o Irineu. Fica na sua aí. Não, é que eu estou com um contrato para assinar com o Irineu, ele não assina, preciso dar um jeito, ver se agora vai. Né? Não, eu acho que o Aguinaldo colocou muito bem. Eu tenho muita dificuldade de opinar quando a gente não tem certeza sobre as duas versões, né? Por exemplo, seria muito bacana se alguém tivesse filmado o comportamento do Romero Brito lá no restaurante. Porque ele pode ter sido muito arrogante lá, ele pode ter sido mal educado, ele pode ter sido um monte de coisa que talvez até justificasse a fúria da mulher de ir lá no ateliê dele e quebrar. Talvez. Ou talvez ele não foi nada disso, e ele seja vítima de uma grande armação. Quer dizer, e aqui é o ponto, eu queria, sem perder o foco, eu queria criticar um pouco a internet. Como a internet gosta de lacrar, né? A internet compra uma versão e manda bala. Não está nem aí se o outro lado. Então, o pessoal olha a indignação da mulher quebrando, e aí ou concorda 100% com ela, e passa a odiar o Romero Brito, que canalha, ele fez isso, fez aquilo, ou concorda 100% com ele e já destrói a mulher. E aí eu prefiro a opinião do Aguinaldo, assim, os dois estão errados ali. Fatalmente, ele certamente não teve a atitude mais gentil no restaurante, porque a mulher é louca. Se você é totalmente educado no restaurante, por que ela teve aquela reação? Algum calo ele pisou lá no restaurante, alguma coisinha ele fez. O que também não dá o direito para ela de ir lá e humilhá-la, porque ali não é questão do valor do que ela quebrou, é a humilhação. Para um artista, você pegar a obra dele e quebrar, por mais que você seja o dono da obra, ela pagou por aquilo, mas você quebrar na cara dele é uma humilhação, você está humilhando a pessoa. Então aí, certamente, ela também pisou na bola. Então, se ela tinha alguma razão, ela perde a razão ao tentar humilhá-lo, filmar, jogar isso na internet 3 anos depois, com qual objetivo? Né? Então, eu não quero isentar 100% o Romero Brito, porque eu não sei o que ele fez no restaurante. Mas, certamente, o que ela fez não foi a atitude mais educada. E, para finalizar esse debate, bom, só o Irineu, sabe, no geral, você mais concordou ou mais discordou de mim, Irineu? Não, eu só queria pontuar uma coisa a mais. Um estabelecimento comercial, um restaurante, um café, prima pela gentileza. Nós falamos isso em palestra, é a gentileza. O artista, talvez, foi indelicado, não tenha sido também na recíproca um cara gentil. Tentou se preservar. E a garota teve também uma análise subjetiva. Num primeiro momento, é claro que eu defendo a educação e a gentileza, pensei, pô, esse Romero Brito é um estúpido. Quando eu fui ver a história, falei, não, peraí, a coisa está confusa, estúpido não é ele. Então, eu acho que ele teve um exagero, ele não consegue ter um comportamento, talvez, condizente com a expectativa daquela moça que o servia. Então, isso a magoou. Aí, a outra tomou as dores. Mas, de um jeito ou de outro, na maior parte do tempo, eu concordo com tudo que vocês disseram e discordo muito mais da atitude da venezuelana, apesar de ela ter esse nome lindo, Madeleine. Então muito coloca ou verdinho ou vermelhinho aí. Ou X ou concordo para a gente. Agora, será que essa moça aí vai ser candidata a prefeita, a vereadora aqui no Brasil? Ela é venezuelana, mora nos Estados Unidos. Não faz sentido ela fazer um negócio desse agora, né? Na verdade? Bom, no mínimo, ela está precisando de clientela para o restaurante dela, né? Então, acho que ela, pelo menos, todo mundo agora sabe que ela tem um restaurante, né? Mas vamos zerar a tela, então, e ouvir o nosso especialista em comportamento. Quem é o desequilibrado nessa história, Maurício? Os dois são desequilibrados, eu acho, né? Acho que o Aguinaldo tem razão. Eu acho que para a gente avaliar isso, a gente precisa conhecer um pouco mais da temporalidade. Eu não tenho muitos detalhes da temporalidade. Por exemplo, ele foi para o restaurante, distratou a funcionária e ela, depois de 10 minutos, apareceu com a obra de arte e jogou no chão.
Se é isso, isso tem um peso. Por quê? Porque ela pode estar ali naquele momento de fúria, brava, tentando defender, e por um impulso ela quebra. E eu não sei se, de repente, depois de 2 ou 3 minutos, ela se arrependeu de jogar $4.800 no chão, ou não, né? Mas aquilo estava gravado, ela levou 3 anos para colocar isso no ar. Por que agora? Será que tem algum outro fato que a gente não sabe por que agora foi para o ar? Esse fato é porque na pandemia o restaurante dela não está faturando? Ou será que houve alguma outra coisa que a gente não sabe que fez ela relembrar disso? Ou toda vez que ela olhava para aquele vídeo, ela pensava, puxa, eu preciso mostrar para as pessoas quem é esse cara. Não dá para entender todo o contexto, mas uma coisa eu falo, ela foi burra, na minha opinião, porque você criticar uma concessionária de carro, que você comprou um carro ruim, jogando o seu carro da direção do poste, eu acho que isso é no mínimo um ato de burrice, né? No mínimo é um ato de burrice. Então, ela podia fazer de tudo, ela podia vender, falar que a obra de arte é incrível, que ela estava repassando por apenas $4.500, depois pegava esse dinheiro em algum lugar e falava, olha, com o dinheiro que eu vendi a sua obra, eu estou, sei lá, fazendo tal coisa, sei lá, podia fazer 10 coisas, agora foi burra. Agora, temporalidade é quem diria se foi por impulso ou não. O resumo da história, concordo com o Aguinaldo, ninguém tem razão nessa história. E ressalto que o Irineu e o Aguinaldo trouxeram, né, sobre essas histórias de palestrantes. Eu convivo nesse mês, sei muito disso. Eu mesmo já fui orientado a sair por trás de um palco, porque um palestrante que me precedia queria sair por trás para não ter contato com o público. Artista, palestrante, apresentador de TV, apresentador do Quatro em Pauta, todas essas pessoas aí precisam gostar de seres humanos. Se não gostam de gente, vão trabalhar em outra área. Nós precisamos de gostar de seres humanos e para isso você tem que estar junto com as pessoas. Essa é a minha opinião. 3 concordam comigo. Obrigado. Muito bem, vamos zerar a tela. Eu queria só esclarecer uma dúvida, que o Aguinaldo mencionou um episódio em que ele filmou uma fila de pessoas querendo falar com o Maurício. As pessoas não tinham o que fazer, Aguinaldo? Era esse o cenário? Tinha muito o que fazer, pegar autógrafo do Maurício. Tá vendo? É muito importante isso naquele momento. É que eu falo, gente. O ócio leva as pessoas a fazer fila para conversar com o Maurício. Tudo bem. Você já viu a palestra do Maurício, Luiz? Você já viu a palestra pra valer do Maurício Lousada? Tem, Tá, então, fantástico. vamos lá. Agora, eu sei que você brinca muito e eu gosto muito de você, mas dá o seu testemunho da Não, é palestra. fantástico. É imperdível. É imperdível. Imperdível. Puxa, gente, obrigado. Obrigado pelo carinho. Ganhei uma mídia grátis aqui. Espero que nunca ninguém pegue essa palestra e taque no chão na minha frente. Amém. Passa uma graninha aqui agora. E cadê o pagamento? Aqui, ó, tá aqui, ó, a comissão. Opa, tá aqui, obrigado. A pior coisa da palestra do Maurício Lousada é que é aquele tipo de palestra que os outros palestrantes não podem copiar. É uma história fantástica, uma experiência, né, com todas as metáforas importantes. E não tem jeito de fazer colagem, né? Não dá para contar a história dele. O Aguinaldo, eu como sou esperto, eu tive o privilégio de dividir o palco com o Maurício num evento em Brasília, só que eu fui esperto e pedi para vir antes dele, lógico, né? Ter palestrando depois do Maurício é roubado, então eu vim antes, né? E aí o impacto é outro. Ô, Irineu, vamos... Quando ele abre o evento, né? Como é que é? Dura quando ele abre o evento, né? Aí é um problema. Gente, vocês me emocionam. 3 gigantes aqui falando da minha palestra. Há um tempo atrás eu pensava, poxa, será que um dia eu vou estar em cima de um palco? Esses 3 gigantes falando de mim aqui me emociona. Obrigado pelo carinho de vocês. Tá bom. Não acostuma não, tá? É só hoje. Não acostuma não. Âncora, vamos tocar aí. Vamos tocar que o tempo tá passando. Sim ou não? Roda a vinheta. Muito bem, o quadro Sim ou Não, que desde a semana passada tem uma grande novidade, que é você envia vídeos para a gente e faz a pergunta, né? Uma pergunta cuja resposta seja sim ou não. Então vamos colocar o primeiro vídeo, pedir para o Enzo colocar o primeiro vídeo da semana, que é o vídeo enviado pelo Bruno Caratio, de Campinas, aqui interior de São Paulo. Solta aí, Enzo. Olá, meus amigos do Quatro em Pauta. Eu sou o Bruno e eu tenho uma pergunta para vocês. Até que ponto o uso correto e perfeito da língua portuguesa é importante na publicidade online? Pergunto isso porque eu vejo muitos amigos prestadores de serviço que têm empresas ou páginas públicas de assunto de interesses, por exemplo, pescaria, viagens, hobbies, carros antigos, com muito erro de língua portuguesa, mas erros assim grotescos, seja de acentuação, pontuação,
uso incorreto de verbos, do infinitivo, por exemplo, ninguém usa mais o R no final do verbo, e particularmente isso me perturba. Mas a minha pergunta é essa, para vocês, o uso da língua portuguesa em publicidade online deve ser correto? Um abraço. Obrigado, Bruno. Obrigado. Vamos todo mundo responder como já respondeu o Irineu. Então, a pergunta aqui, para resumir o que o Bruno colocou, é: campanha publicitária precisa respeitar regras de língua portuguesa? Vamos todo mundo colocar a resposta aqui. Eu quero ouvir exatamente a opinião do Irineu, porque o Irineu, com essa voz belíssima, já fez inúmeras campanhas publicitárias e eu não sei se alguma delas ele teve que usar a língua portuguesa de forma incorreta. Tipo assim, o nós vai. Já rolou o nós vai, Irineu? Conta pra gente, por que você defende o uso correto da língua portuguesa em campanha publicitária? Minha pátria é minha língua e eu não tenho látria. Não é que é? Não são esses versos mesmo? Mas, é claro, a língua é a nossa chegada para uma comunicação eficiente. Se o sujeito que trabalha com propaganda utiliza mal a língua, quer dizer, ele já começa falhando na entrega dos atributos daquilo que ele quer comunicar. Começa aí. Não é só no digital que está acontecendo isso, como o Nogueira lembrou. Em todas as áreas, a gente tem uma tendência a simplificar, a deixar as coisas de uma maneira natural, informal, coloquial, seja na escrita ou na fala, mas que atropela a língua. Pior do que isso, né? Assassina a língua. E isso, para as pessoas que têm alguma noção razoável, isso já deprecia um produto, deprecia um serviço totalmente. Na propaganda, mesmo falada de rádio e TV, se vocês prestarem atenção, tem uma onda de voz natural, vamos dizer assim. Porque não está mais na onda aquele locutor com aquela estética, com aquela coisa projetada. É uma voz natural, enfim, por causa das mídias, das transformações todas. Isso não quer dizer que você precisa atropelar a língua. É comum você pegar um diretor, às vezes, dizendo para você, em busca da naturalidade, matar o R, que ele está reclamando aí que se mata no texto. No texto é um crime. Falando até que não parece tanto, porque informalmente a gente é assim, a gente diz fazer, a gente não fala fazer. Falar. Vou falar para você. A gente não diz vou falar para você. É claro que ninguém quer aqueles R's terríveis de anterrádio, acabando cai rádio, PR. Não existe mais isso. Mas cá para nós existe o R, existe o S, e todo mundo que atropela a língua, seja num palco como palestrante, seja escrevendo errado, pontuando errado, está atrapalhando a comunicação. Do ponto de vista subliminar, alguém que recebe aquela comunicação, recebe uma comunicação falha. Isso deprecia a comunicação, deprecia o serviço, deprecia o produto. A língua é o nosso jeito de comunicar sentimentos, ideias. As palavras têm um sentido forte, etimológico, têm um sentido muito próprio. E se ela não chega inteira, a comunicação não se completa. Muito bem. Eu e o Aguinaldo colocamos não. Vou dar um rápido pitaco aqui. Por que eu coloquei não? Porque eu acho que na campanha publicitária ela tem uma liberdade de transgredir as regras da língua portuguesa se isso fizer sentido para a campanha. Só que, concordando com tudo que disse o Irineu, desde que fique claro na campanha que é um erro proposital, que tem uma brincadeira por trás daquele erro. Isso sim, porque quando o erro não fica explícito, na verdade ele é um desserviço, porque inclusive ensina de forma equivocada as crianças a língua portuguesa. Agora, aquele erro proposital, bem-humorado, que todo mundo saca que é um erro, uma brincadeira, aí eu não vejo problema. E você, Aguinaldo, por que você colocou não? Rapidinho. Não, exatamente, perfeito isso aí. Eu fico doido com o erro de português no WhatsApp, aquele negócio que a pessoa escreve sem o R no infinitivo. Mas, por outro lado, se eu fosse fazer uma propaganda do jogo do Palmeiras e Corinthians, eu tinha que falar Parmeira e Corinthians, senão não atinge a população, né? É isso aí. Eu quero fazer um rápido insert aqui, embora eu tenha concordado. É um depoimento. Quando eu era criança, eu tinha um priminho que ele estava indo muito mal em português na escola. E recomendaram que ele lesse gibi. E ele comprou o gibi do Chico Bento. É verdade, gente, isso. Então era só para colocar, né, que às vezes a gente pode estar ensinando errado. Tem que estar muito esperto com isso. Tem o Cebolinha também, que troca o L pelo R, ou vice-versa, enfim, eu sempre confundo. Pessoal, temos tempo de programa. Vamos lá. Vamos para o segundo sim ou não? Vamos para o segundo sim ou não?
Próximo tema de hoje, outro vídeo enviado pelo Paulo Pagani. Ele é de Botucatu, São Paulo. Essa pergunta do Paulo é bem intrigante, hein? Vamos lá, solta aí, Enzo. Olá, Paulo Pagani. Minha pergunta é, se hoje você fizesse a passagem para outro plano, alguém sentiria sua falta? Tirando 2 ou 3 pessoas da sua família, talvez? Alguém sentiria sua falta? Olha só que pergunta, hein? Traduzindo para o português, claro que o Paulo perguntou. Se você morresse hoje, viu? Morresse, alguém vai sentir falta de você? Hein? Sim ou não? Vamos colocar tudo na telinha. Alguém vai sentir falta aí? Olha, vamos lá. Eu já nem sei se alguém vai sentir falta. Eu vou colocar sim. Olha só, discordamos de novo. Eu vou começar com o Maurício, porque é o seguinte. Maurício, além da sua família e daquelas pessoas que fizeram fila para pegar o seu autógrafo, mais alguém vai sentir falta de você? A Natália, que é a gerente do banco lá, onde eu tenho conta, ela vai sentir muito minha falta. Afinal de contas, ela, quando precisa vender seguro, ela me procura. Eu preciso pagar as prestações do financiamento da pandemia. Então, a Natália vai sentir minha falta. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que viver. Obrigado, viu, Paulo, pela sua pergunta. Paulo, grande profissional e uma voz linda. Se ele e o Irineu estiverem conversando, é uma perda de dinheiro maior do que do Romero Brito, que cada bom dia é uma vinheta. Né? Eu falo, Irineu, não diga bom dia que você está perdendo a oportunidade de gravar uma vinheta. Né? Mas, voltando, eu acho que todos nós temos que viver pensando que a nossa expectativa de vida no Brasil é de aproximadamente 76 anos, segundo o IBGE. Então, nós vamos dar 76 voltas ao redor do Sol. O que nós vamos ficar fazendo? Dando voltinha aqui ou vamos transformar esse mundo? Então, acho que todo mundo precisa viver pensando em deixar um legado. Né? Então, hoje eu te pergunto qual é o seu propósito de vida, qual é o seu legado, o que você vai deixar, de que maneira a sua existência vai impactar o mundo. Por que eu respondi sim? Porque não quer dizer que hoje, aos 45 anos... eu já tenha cumprido tudo aquilo que eu me propus, mas ainda tenho alguns anos pela frente para continuar construindo esse legado e vivendo para que as pessoas, de alguma forma, se lembrem de mim. Talvez com o livro, lendo um livro já é alguma coisa, né, para se lembrar. Dizem que o ser humano tem que fazer 3 coisas, vocês já ouviram, né? Plantar um livro, plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. Por que essas 3 coisas são importantes? Porque todas elas são maiores do que a existência da própria pessoa. O livro vai além da própria existência, o filho vai além e a árvore também. Faça coisas que vão além da sua existência para ser lembrado. Essa é o meu sim é por isso. Muito bom, eu concordo com o Maurício. Não lembrados, aproveitem e gravem o 4 em Pauta. Boa. Muito bom, concordo com o Maurício, também não vou nem opinar, eu pego as palavras dele e transfiro para mim. O Aguinaldo colocou não, o Irineu também não. Aguinaldo, você colocou não por quê? Você está finalmente reconhecendo que você não está contribuindo em nada com esse mundo, é isso, Aguinaldo? Não, eu entendo o contrário. Eu entendo que tudo que a gente faz e contribui, num determinado momento, termina a nossa existência e ficam as obras. Então, você não deixa você deixa saudade, mas não a falta, porque a falta é natural. Se a sua obra foi bem feita, você cumpriu o seu papel. Por isso que eu coloquei não. Irineu, nem aquele cara que você pegou dinheiro emprestado vai sentir falta de você, Irineu? Não é possível isso. Filosófico isso, hein? Esse vai. Olha, eu já conquistei a eternidade também. Tenho filhos e netos. Essa é a minha eternidade. Eu lembro do Chico Anísio dizendo também... Eu vou ter pena, simplesmente, e não acho que a gente tem que fazer falta, a gente está presente de alguma maneira. A minha avó vive em mim, o meu avô e as pessoas amadas continuam vivendo em mim, e dessa mesma maneira. Não quero ter essa pretensão também de legado. Eu estou vivendo hoje, aqui agora, e quando acabar, acabou. Não sintam falta porque eu estou por perto, entendeu? Com as coisas que você puder lembrar do que a gente viveu. É essa. E Pagani, eu também comecei aí em Botucatu a minha trajetória no rádio. Fui aí do jornal Folha da Estrada e depois da Rádio Municipalista de Botucatu. Um abraço para Botucatu, a cidade dos bons ares e das boas escolas. Muito bem. Lúcia, em Botucatu, as pessoas já nascem com essa voz. Imagina um bebê chorando em Botucatu. Boa, boa, boa. Acho que o negócio é Botucatu, o negócio, hein? Botucatu. Vamos lá, vamos Botucatu e Botucatu do mundo. Vamos lá. Vamos ver a tela para a última pergunta do dia, sim ou não. Olha, vocês também podem enviar vídeo para a semana que vem, hein? E-mail pauta@quatroempauta.com.br. Mande um vídeo lá ou então manda o seu número de WhatsApp que a gente entra em contato e você manda o vídeo pelo WhatsApp, tá bom?
Vamos lá, a última pergunta vem da Natália Bernardi, de Campinas. Olha, temos mais uma campineira hoje. Vamos lá, Enzo, coloca pra gente o vídeo da Natália. Olá, pessoal do 4 em Pauta, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália Bernardi, sou da agência Sermos e quero agradecer o espaço aí por fazer uma pergunta que para mim é muito importante. Eu gostaria de saber se, na opinião de vocês, em especial se na sua opinião, Aguinaldo, se networking é importante. A gente ouve bastante falar sobre networking, vê aí uma proliferação dessas equipes, né, em vários cantos, e eu então queria saber se networking vende. Muito bem, a pergunta então muito clara da Natália: networking vende sim Bem, ou não? Vamos colocar aqui, vamos ouvir o Aguinaldo, né? Vamos lá, Aguinaldo. networking vende, Natália. Vende muito bem. Nesse momento de crise aí com loja fechada, muita gente só vendeu por networking. Aliás, o 4 em Pauta é produto de networking. Eu conhecia o Maurício Lousada, eu conhecia o Orlando Merluzzi, o Merluzzi me apresentou ao Nogueira, o Nogueira e o Maurício já se conheciam, eu conheci o Irineu numa palestra da KLA, o Maurício era amigo do Irineu, enfim, eu sou seu amigo, Natália. A Natália vem lá de Serra Negra, foi minha aluna na escola de inglês no ano de 2012, acho. Então, era jornalista, fantástica, profissional. Então, olha só como que networking vende. Nós devemos fazer networking, e uma das coisas que um dia, quando a gente fizer a passagem, como diz Paulo Pagani, vai ficar, é a nossa obra. Então, esses nossos amigos, sim, eles vão lembrar da gente diante daquilo que a gente fez, e o networking é muito importante. Quando ela toca no assunto de equipes, se você está com dificuldade de vender, se você é um prestador de serviços, um varejista, está com dificuldade de vender nesse momento, procura uma equipe de networking, porque pode ter certeza que vai abrir uma série de portas para você. Então, é importante e vende, Natália. Muito bem. Todo mundo concordou comigo, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só fiz assim porque ele falou, quando fizer a passagem, está muito deprimente esse negócio de passagem aqui, não. Não quero de passagem, deixa isso para lá. Eu quero dizer o seguinte, o networking só se sustenta também através de relações éticas. Eu não gosto muito da palavra working, e a gente não pode ser chato. Quando você faz networking, é porque todo mundo ali está para fazer negócio, trocar experiência, como o BNI, né, que é uma entidade aí que faz um encontro justamente para isso. Agora, preocupe-se com o net, com as relações saudáveis e éticas, porque através dela, através desta rede, você, além de ter um ambiente afetivo, você vai ter também um ambiente para negócio e um ambiente para cidadania, um ambiente para tudo. Primeiro o net, depois o working. Muito bem, lembrando que o network é uma via de mão dupla, né? E o ideal é que primeiro você dê para depois receber, certo? Isso aí. Muito bom. Vamos zerar a tela, então, todo mundo, e vamos agora para o quadro da Dica da Semana, que essa vinheta eu continuo achando ela fantástica, porque a gente fala que o quadro é Dica da Semana, mas o nome não é Dica da Semana. E ela fala que é uma cesta no chuá, mas a bola bate no aro. É o que temos. Solta a vinheta. O importante é que a bola bate no ar, mas ela cai e vale 2 pontos do mesmo jeito. Se for Tudo bem, mas bola... não é de chuá, né? Mas não é de chuá. O chuá é chuá, né? Muito bem. Vamos lá, vamos para a dica da semana. Aguinaldo, começar com você, Aguinaldo. Qual é a dica da semana que você trouxe? A minha dica da... Deixa eu pôr a tela aqui da dica da semana. A dica da semana, olha, eu tinha uma outra dica da semana, mas eu vou mudar, tá? Minha dica da semana, eu gostei da pergunta da Natália aí. E minha dica da semana é que você procure uma equipe de networking aí na sua cidade. O Paulo tocou no nome do BNI, mas existem outros. A Natália, por exemplo, participa da rede de negócios empresariais, que é o RNE, mas existe a Anshan, as associações comerciais das cidades. Quer dizer, networking hoje é realmente uma grande oportunidade para você vender. Então, Natália, está feito seu... comercial aí, sua recomendação, e essa é a minha dica da semana. Irineu Toledo, a dica da semana com a voz de Irineu Toledo. Pô, eu quero indicar uma série do Netflix que entrou nesse mês de agosto, A Era dos Dados. Na verdade, o subtítulo é que fala do nome original da série, que é a ciência por trás de tudo, para a gente não ficar preso a dados. Ou, melhor dizendo, talvez o nome original é Connected,
The Hidden Science of Everything, a ciência oculta por trás de tudo. Bom, é um jornalista especializado em ciência, com Harvard, com tudo, mas garotão, de um jeito muito divertido, muito alegre. Ele investiga a nossa relação, como é que o mundo é todo conectado, o ser humano, o mundo e o universo. Então, de um jeito divertido, é uma série com apenas 6 episódios, essa temporada, por exemplo, onde você vai aprender de um jeito muito divertido coisas incríveis, a partir de títulos como monitoramento. Por que será que a natureza ainda tem uma capacidade de ler todos os movimentos sísmicos, climáticos, antes do que os maiores... A natureza, que eu digo um pássaro, por exemplo, antes que os maiores laboratórios de ciência. Então, de um jeito didático, ele faz essa investigação. Ele fala, por exemplo, sobre a história do cocô, como é que o cocô nos leva a uma investigação sobre a nossa sociedade, sobre tudo. Ele fala sobre a poeira. Eu aprendi, por exemplo, que lá do Saara é que a gente consegue ter, a partir do Saara, da poeira do Saara, através dos ventos que vêm do Saara, que a gente consegue ter uma floresta amazônica sadia, porque é forest rain, todos os nutrientes da terra vão embora com a chuva. E graças a 57 milhões, veja só, de toneladas de areia que chegam através do ar na Amazônia, é que ela é tão rica. Então, ela conecta o mundo a partir de dados, não dados de tecnologia como a gente está vendo, mas o dado que significa conhecimento, informação que existe aí na cara da gente, por isso que trata de a ciência oculta por trás de tudo. E é muito divertido. Você começa a assistir um episódio e você quer ver na sequência todos eles. O jornalista é o Latif Nasser e é uma série que foi produzida na Inglaterra. A Era dos Dados, vale a pena, esse fim de semana você vai engolir todos de uma vez só. Muito bem. Então coloca a telinha da dica da semana para a gente, Irineu. E agora eu vou passar para o Maurício Lousada. Sua dica, Maurício. Legal. Nossa, fiquei curioso para assistir agora. Eu acho que eu vou até sair, vou assistir ali uma série e eu já volto. Não, fiquei curioso mesmo, estou com vontade de assistir. A minha dica da semana é raro dar uma... exato. A minha dica é raro eu dar uma dica relacionada a algum tipo de show, algo assim, mas essa semana eu queria falar da live do Jota Quest, que acontece no sábado amanhã às 8 horas da noite no YouTube, e tem um motivo pelo qual eu quero falar dessa live. Hoje a gente falou, né, sobre pessoas que são públicas e que às vezes são arrogantes, e eu posso te garantir que no caso do Jota Quest é exatamente o inverso. O Rogério Flauzino é um cara extremamente acessível e um cara super do bem, por isso, além de dizer que a qualidade musical é incrível, você pode ter certeza que tem seres humanos nessa banda, sabe? Então, eu faço questão de dar essa dica e eu estou tentando fazer um negócio aqui. Queria pôr um trechinho. Será que eu vou conseguir? Vocês me permitem colocar um trechinho? Será que eu consigo aqui, ó? Me dá licença, âncora, para tentar fazer isso? Você me permite ou não? Claro. Vamos ver se dá certo. Ó, eu não sei, nunca fiz isso aqui. Vamos ver, ó. Tem música? Não. Ó. Canta aí, Aguinaldo. Eu? Ué, não tem som, você canta. A voz Dias melhores. Dias melhores virão. Muito bom. Dias melhores na dor. Melhores É isso aí, é isso aí. Era essa a minha dica da semana. Vou voltar para minha tela só para ver, né? E agora eu nem sei mais voltar para minha tela. Ixi, agora deu certo. Muito bom, muito bom. E eu vou encerrar com a minha dica da semana. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Então, excepcionalmente, eu não vou falar sobre din-din. A minha dica da semana, para quem gosta de cachorrinho, é adotar um cachorro, né? Seja em alguma entidade, né? Jamais, assim, eu não tenho, assim, eu acho que é uma opinião muito pessoal, eu não tenho nada contra quem vai numa loja e compra um cachorro de raça, paga uma fortuna. Eu só acho um desperdício de oportunidade com tanto cachorro carente, abandonado, esperando um lar. Para que você vai comprar um cachorro? Mas tudo bem, respeito quem compra, nada contra. O cachorro é fantástico, independentemente da origem dele. Mas a minha dica é isso, para adotar um cachorrinho. Tem muitos precisando, ainda mais esse período de frio, né? Mas por que eu estou dando essa dica hoje? Porque há exatamente 15 anos, a Mel, a minha cachorrinha, foi adotada pela minha esposa. Na época, eu nem namorava a minha esposa, né? Ela foi deixada, na verdade, numa noite de agosto, dia 21 de agosto, há 15 anos, numa noite fria, chuvosa, na porta da casa onde a minha esposa morava, com a família dela, lá em Osasco, né? E ela passou a primeira noite lá,
e acabou ficando, né? Ficou, e hoje ela se transformou o quê? Na minha filhinha querida, né? Ela é parte da família, e hoje ela está completando 15 anos, cada vez mais branquinha, né? Porque ela é uma mesticinha de labrador, a gente não sabe direito qual é a origem dela, porque ela foi deixada na rua com poucos dias de vida, né? A gente sabe que ela parece uma labradora, mas ela pode ser um cruzamento, enfim, e ela é esse amor, e hoje é aniversário dela, então eu queria encerrar a minha participação aqui dando a dica para que você adote um cachorrinho. Tenha certeza de que é a melhor coisa do mundo que você vai fazer, é ter um cachorrinho. Nessa foto é o meu filho com ela. Ele tem o privilégio, né, de ter uma infância com um cachorro que eu não tive. A Mel foi a primeira cachorra a entrar na minha vida, então já entrou, eu já tinha mais de 30 anos quando ela surgiu na minha vida, né? Então dê essa oportunidade para o seu filho, para o seu neto, é um negócio fantástico. Então eu vou encerrar com essa imagem aqui, agradecendo a presença do Irineu, que de novo nos dá a honra pela presença. De novo, obrigado, viu, Irineu? Apareça mais vezes. Legal. Grande abraço para todos. Agradeço muito a todos vocês. Obrigado, até a próxima aí. Prazer foi todo nosso. O Aguinaldo está feliz porque o Santos ganhou do Sport de 1-0 com um gol do como é que chama? Minimício aleatório. Minimício aleatório. Como é que ele chama mesmo? É o Marinho, exatamente. Rapaz, você sabe que eu estou tentando pegar a Monstra aqui, que ela está aqui atrás de mim, eu chamei, ela não veio, mas a Monstra também é minha cachorrinha, uma Shih Tzu. É fantástico. Você tem cachorro, Irineu? Não, ele é o cachorro. Eu sou o cachorro no horóscopo chinês. Eu tenho 5. Beijo. Léo, Vitor, Mal e Vitória e Luna. Fantástico. Aliás, os cachorros do Maurício já participaram várias vezes do programa, porque eles latem no meio do programa. Hoje você está em casa ou está no escritório? Hoje eu estou no escritório. Então hoje eles não estão latindo. Vou colocar uma foto da Monstra aqui. Essa é a Monstra. Não tô vendo. Não, eu tô vendo sua mão. Eu não vi a foto. Vai aparecer só na gravação, seus pangaré. Ele pegou a gente. Boa. Não é o Enzo que vai colocar a Monstra, é isso? O Enzo vai colocar a Monstra. Pegou a gente. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa. Vocês já ouviram dizer que os cachorros parecem com seus donos? Vocês acham que isso é verdade? Olha, no meu caso eu acho que não, porque a Mel é muito boa e eu não sou bom como ele. Ela é fantástica, ela é muito acima do que eu sou, muito. Ela realmente... Você foi adotado, você foi adotado, por isso que você... É verdade, deve ser isso mesmo. Ela realmente... Olha, isso aqui é uma coisa fantástica. Eu queria ver o cachorro do Luiz ter o cabelinho repartido no meio e ter um cavanhaquezinho. Pessoal, chega de falar curado, vai. Vambora. Eu acho que a pessoa, quando adota, ela tá fazendo bem pra ela mesma, viu? Foi incrível sua dica, Luiz. Parabéns. Muito bom. Você que escreveu no chat aqui, valeu aí, ó. Muito bom. Pessoal, até semana que vem, então. Até sexta que vem, às 18 horas. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e toca no sininho para não esquecer que toda vez tem vídeo novo aqui no canal do programa 4 em Pauta. Grande abraço, até semana que vem, hein? Até. Romero Brito, manda um vídeo com pergunta, Romero. Manda. Parece, quem assistiu aquele Dark, parece que ele tá entrando na outra dimensão. Oi. Ai, meu Deus. Eu não tô com a minha aqui, senão. Você com a cueca do Super-Homem, sabe aquelas de criança? Desse jeito eu vou pegar a minha, pô. O Santista. E o Enzo também, é isso? O Enzo palmeirense. Bom, porque senão eu ia falar que a torcida do Santos inteira estava aqui no 4 em Pauta. 3 pessoas. A Juventude Santista está aqui.